Seu rosto perdeu a expressão. Seus dedos tremeram levemente. Em vez de encerrar a entrevista, ele apenas levantou os olhos e disse, em voz baixa: "Espere, isso não pode ser coincidência." Naquele instante, a jovem mãe solteira percebeu que aquela entrevista de emprego jamais terminaria da maneira que imaginava. Você está prestes a conhecer uma história emocionante sobre esperança, perdas, reencontros inesperados e como um simples nome escrito em um currículo foi capaz de mudar o destino de duas famílias para sempre. Seja bem-vindo ao Destinos Entrelaçados. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esta história e conte nos comentários se você acredita que a bondade sempre encontra um caminho de volta. Camila Ferreira tinha 30 anos. Era mãe solteira de um menino de 7 anos chamado Lucas. Morava em um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade. Tinha cabelos castanhos claros, longos e lisos, olhos verdes marcantes, pele clara e um rosto delicado que demonstrava cansaço, mas também uma força silenciosa. Naquela manhã vestia uma blusa azul marinho simples, um casaco bege de tricô, calça preta social e sapatos discretos já bastante usados. Durante anos trabalhou como auxiliar de limpeza em pequenos escritórios, mas a empresa onde estava fechou as portas. Desde então, enviava currículos diariamente, enquanto fazia pequenos trabalhos para garantir comida e aluguel. Seu maior medo não era a pobreza. Era olhar para Lucas e sentir que estava falhando como mãe. Mesmo assim, nunca permitiu que o menino percebesse suas lágrimas. Todos os dias dizia que tudo ficaria bem. Mesmo quando nem ela acreditava nisso. Naquele dia surgiu uma oportunidade rara. Uma vaga de faxineira em uma das maiores empresas da cidade. O prédio era moderno, cercado por enormes janelas de vidro e jardins impecavelmente cuidados. Camila entrou respirando fundo, tentando esconder o nervosismo. Enquanto aguardava ser chamada, observava funcionários elegantes caminhando pelos corredores. Pensou que talvez aquele lugar fosse grande demais para alguém como ela. Mas decidiu não desistir antes de tentar. No último andar, Henrique Albuquerque, de 42 anos, fundador da empresa, analisava alguns currículos. Henrique era conhecido como um empresário extremamente exigente. Alto, cabelos pretos bem penteados, barba curta, olhos castanhos profundos e sempre vestido com um elegante terno azul escuro. Pouquíssimos funcionários tinham contato direto com ele. Naquele dia, porém, decidiu participar pessoalmente de algumas entrevistas por acreditar que as pessoas valiam mais do que um papel. Quando Camila entrou na sala, cumprimentou-o educadamente. Henrique respondeu apenas com um leve sorriso e começou a analisar seu currículo. Tudo parecia normal. Experiência. Cursos. Referências. Até que seus olhos pararam no nome completo. Camila Ferreira de Almeida. Seu coração acelerou. Aquele sobrenome despertava uma lembrança que ele tentava esquecer havia quase 20 anos. Henrique fechou lentamente a pasta. Olhou novamente para Camila. Depois perguntou, quase sem perceber: "Seu pai se chamava Roberto Ferreira?" Camila ficou surpresa. Respondeu que sim. Mas explicou que o pai havia falecido quando ela ainda era adolescente. Henrique permaneceu em silêncio. As lembranças começaram a voltar como se nunca tivessem ido embora. Há muitos anos, quando ainda era apenas um jovem universitário sem dinheiro, ele sofreu um grave acidente durante uma viagem. Foi justamente Roberto Ferreira quem parou seu velho carro, chamou ajuda e permaneceu ao seu lado até a ambulância chegar. Sem aquele homem, talvez Henrique jamais tivesse sobrevivido. Depois da recuperação, tentou encontrá-lo para agradecer. Mas perdeu completamente seu contato. Agora, diante dele, estava a filha daquele homem. E ela sequer imaginava isso. Henrique respirou fundo.
Olhou novamente para Camila e disse calmamente: Espere um instante, acho que a vida acabou de me dar uma oportunidade que procurei durante muitos anos. Henrique permaneceu alguns segundos em silêncio, enquanto Camila tentava entender por que aquele empresário, conhecido pela postura firme, parecia tão emocionado. Ela imaginou que talvez houvesse algum problema com seus documentos. Ou quem sabe tivesse cometido algum erro ao preencher o currículo. Mas Henrique apenas caminhou até a enorme janela de vidro do escritório e observou a cidade por alguns instantes. Respirou profundamente. Quando voltou a olhar para Camila, seus olhos já não demonstravam a frieza habitual. Demonstravam gratidão. Ele explicou que, 20 anos antes, era apenas um estudante tentando construir a própria vida. Durante uma viagem, perdeu o controle do carro em uma estrada movimentada. Enquanto dezenas de veículos passaram sem parar, apenas um homem correu para ajudá-lo. Aquele homem era Roberto Ferreira. Mesmo sem conhecê-lo, permaneceu ao seu lado até a chegada do socorro. Naquele dia, Henrique prometeu que, se algum dia encontrasse aquele homem novamente, faria qualquer coisa para agradecer. Mas nunca conseguiu. Camila baixou lentamente a cabeça. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela jamais imaginou que seu pai tivesse marcado a vida de alguém daquela maneira. Henrique perguntou como Roberto havia vivido seus últimos anos. Camila contou que, pouco depois daquele episódio, ele enfrentou sérios problemas de saúde. Mesmo doente, continuou trabalhando para sustentar a família. Nunca reclamava. Sempre dizia que ajudar alguém era um dever, nunca um favor. Henrique fechou os olhos por um instante. Percebeu que o homem que lhe salvara a vida nunca chegou a conhecer o sucesso que ajudou, indiretamente, a construir. Naquele momento, a vaga de faxineira deixou de ser o assunto principal. Henrique chamou o diretor de recursos humanos e pediu que interrompesse todas as entrevistas daquele dia. A equipe ficou surpresa. Camila também. Ela acreditava que seria dispensada. Mas Henrique fez um pedido inesperado. Queria conhecer Lucas. Queria entender quem era a família daquele homem que havia mudado seu destino tantos anos antes. Naquela mesma tarde, Henrique visitou discretamente o pequeno apartamento onde Camila morava. Encontrou Lucas fazendo a lição de casa sobre uma mesa simples, cercado por livros antigos e desenhos coloridos. O menino levantou-se educadamente e cumprimentou o visitante com um sorriso sincero. Henrique percebeu imediatamente algo que o emocionou ainda mais. Lucas tinha exatamente o mesmo olhar tranquilo do avô Roberto. Era como se a bondade atravessasse gerações. Enquanto conversavam, Henrique observou fotografias antigas da família. Em uma delas reconheceu imediatamente Roberto. Sentiu um nó na garganta. Depois de tantos anos procurando aquele homem, finalmente havia encontrado sua história. Mesmo que fosse tarde demais para agradecer pessoalmente. Na metade desta história, quero fazer uma pergunta. Se alguém tivesse salvado sua vida muitos anos atrás, você também procuraria uma maneira de retribuir esse gesto? Se acredita que a gratidão nunca perde o valor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. No dia seguinte, Henrique chamou novamente Camila à empresa. Ela imaginava receber a resposta da entrevista. Mas encontrou uma surpresa completamente diferente. Em vez do uniforme de faxineira, havia uma proposta de trabalho digna, treinamento profissional e um salário suficiente para reconstruir sua vida com tranquilidade. Henrique explicou que não estava fazendo caridade. Estava apenas honrando uma dívida de gratidão que carregava havia 20 anos. Camila chorou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, aquelas lágrimas não eram de medo. Eram de esperança. Ela compreendeu que o bem praticado por seu pai continuava produzindo frutos, mesmo muitos anos depois de sua partida.
E Henrique percebeu que algumas pessoas nunca desaparecem completamente. Elas continuam vivendo através das escolhas que fizeram e das vidas que transformaram. Camila saiu daquela sala segurando a proposta de trabalho com as mãos trêmulas. Durante alguns segundos, ela nem conseguiu ler o documento inteiro. Parecia um sonho bom demais para ser verdadeiro. Quando chegou em casa, Lucas correu para abraçá-la, como fazia todos os dias. Ela se ajoelhou diante do filho, sorriu entre lágrimas e disse apenas: "Filho, nossa vida acabou de mudar." Lucas não perguntou quanto ela iria ganhar. Não perguntou qual seria o cargo. Apenas abraçou a mãe ainda mais forte. Naquela noite, depois que o menino adormeceu, Camila olhou pela janela do pequeno apartamento e lembrou do pai. Em silêncio, agradeceu por tudo que ele havia lhe ensinado. Ela percebeu que Roberto nunca deixará riquezas, casas ou dinheiro. Mas havia deixado algo muito mais valioso. Seu caráter. Sua bondade. Sua coragem de ajudar um desconhecido sem esperar nada em troca. Na manhã seguinte, Henrique reuniu todos os gestores da empresa. Contou a verdadeira história de Roberto Ferreira. Explicou que o crescimento de sua empresa só havia sido possível porque, muitos anos antes, um homem simples decidiu parar seu carro para salvar um desconhecido. A sala permaneceu completamente em silêncio. Muitos funcionários se emocionaram. Henrique então anunciou uma nova iniciativa. A empresa criaria o programa Roberto Ferreira, destinado a oferecer oportunidades de emprego e qualificação profissional para mães solteiras e pessoas que enfrentavam dificuldades para recomeçar. Para Henrique, aquela seria a forma mais justa de manter viva a memória do homem que um dia lhe deu uma segunda chance de viver. Meses se passaram. Camila cresceu dentro da empresa graças ao seu esforço, dedicação e honestidade. Deixou de trabalhar na limpeza e passou a atuar na área administrativa depois de concluir cursos oferecidos pela própria empresa. Seu talento chamou a atenção de todos. Ela conquistou o respeito dos colegas sem precisar de privilégios. Lucas também começou a sonhar mais alto. Dizia que, quando crescesse, queria ser alguém capaz de ajudar pessoas da mesma forma que seu avô e Henrique haviam feito. Certo dia, durante a inauguração oficial do programa social, Henrique convidou Camila e Lucas para subir ao palco. Diante de centenas de funcionários, ele apontou para uma fotografia de Roberto Ferreira projetada no telão. Com a voz emocionada, disse: "Alguns homens deixam heranças em cofres. Outros deixam heranças no coração das pessoas. Roberto Ferreira me ensinou que um simples gesto de bondade pode atravessar décadas e mudar destinos que ele jamais conheceria." Todo o auditório levantou-se para aplaudir. Camila chorava discretamente. Lucas segurava a mão da mãe com orgulho. Naquele instante, ela compreendeu que o maior legado de seu pai nunca havia sido um bem material. Era o exemplo de humanidade que continuava transformando vidas. Antes de ir embora, Henrique entregou a Camila uma pequena moldura. Dentro dela havia uma fotografia antiga, recuperada do hospital, mostrando Roberto ao lado do jovem Henrique logo após o acidente. Atrás da foto havia uma frase escrita à mão: "O bem que fazemos hoje sempre encontrará o caminho de volta." Camila abraçou aquela lembrança contra o peito. Era como se, depois de tantos anos, finalmente tivesse recebido o último abraço do pai. Porque algumas pessoas partem. Mas o amor, a bondade e os gestos sinceros que elas deixam nunca desaparecem. Eles continuam vivendo em cada vida que ajudaram a transformar. E você? Como teria agido nessa situação? Conte sua opinião nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no Destinos Entrelaçados para acompanhar novas histórias emocionantes. Até o próximo encontro. Coração Vermelho.
Ele estava prestes a recusar aquele simples sanduíche, mas naquele instante, algo nos olhos dela o fez parar. E foi ali, na porta de uma grande empresa, que duas vidas começaram a mudar de forma inesperada. Em poucos minutos, um gesto simples revelaria uma história escondida, cheia de dor, coragem e esperança. O que parecia apenas mais um dia comum se transformaria em um momento capaz de mudar destinos para sempre. Bem-vindo ao canal Destinos Entrelaçados. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, inscreva-se agora, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente de onde você está assistindo. Sua interação ajuda essas histórias a alcançarem mais corações. Era uma manhã clara, com o sol iluminando os prédios modernos do centro financeiro. As pessoas caminhavam apressadas, com roupas elegantes e expressões sérias, focadas em suas rotinas. No meio desse cenário, quase invisível para muitos, estava Camila Rocha, uma jovem de 26 anos. Camila tinha pele morena clara, cabelos castanhos escuros presos em um coque simples e olhos expressivos que carregavam uma mistura de cansaço e determinação. Vestia uma camiseta rosa clara já um pouco desgastada e jeans simples. Em suas mãos, carregava uma cesta com sanduíches naturais cuidadosamente embalados. Ela não estava ali por escolha fácil. Após perder o emprego e precisar cuidar da mãe doente, Camila encontrou nos sanduíches a única forma de sobreviver. Cada unidade era feita com cuidado, como se carregasse um pouco da esperança que ela se recusava a perder. Seu maior medo não era o fracasso, era não conseguir ajudar quem mais precisava dela. Do outro lado da cena, saindo de um carro elegante, estava Leonardo Vasconcelos, 41 anos, um empresário milionário. Alto, com cabelos castanhos bem alinhados, barba leve e olhar firme, ele vestia um terno azul escuro impecável. Sua expressão era séria, quase distante, como alguém que já não se surpreendia com nada. Apesar de todo o sucesso, Leonardo carregava um vazio silencioso. Após anos dedicados apenas ao trabalho, ele havia perdido algo essencial, a conexão com as pessoas. Camila observava cada pessoa que passava, tentando reunir coragem para oferecer seus sanduíches. Muitos ignoravam. Alguns recusavam educadamente. Outros nem sequer olhavam. Até que ela viu Leonardo. Algo dentro dela disse para tentar mais uma vez. Ela se aproximou com um sorriso tímido, estendendo um dos sanduíches. Leonardo quase recusou automaticamente, mas parou. Havia algo naquele gesto que parecia diferente. Se você acredita que pequenos momentos podem mudar grandes histórias, já deixe seu like, inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados e compartilhe este vídeo. Leonardo aceitou o sanduíche. Mas não foi o sabor que chamou sua atenção. Foi o cuidado. Cada detalhe mostrava dedicação. Aquilo não era apenas comida, era esforço, era necessidade, era dignidade. Curioso, ele começou a observar mais. Nos dias seguintes, ele passou a notar Camila ali, sempre no mesmo lugar, sob o sol, enfrentando olhares frios e rejeições constantes, mas nunca desistindo. E algo começou a mudar dentro dele. As manhãs continuavam claras, mas agora carregavam uma nova energia. Leonardo começou a desacelerar seus passos. Passou a chegar alguns minutos antes, apenas para vê-la ali, lutando silenciosamente. Camila, por sua vez, continuava sem saber que estava sendo observada. Para ela, cada dia era uma batalha. Um dia, enquanto organizava sua cesta, suas mãos tremiam levemente. O cansaço começava a pesar. Mas ela não podia parar. Sua mãe dependia dela. Leonardo percebeu isso. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não podia ignorar. Empatia. Se essa história já está tocando você, escreva nos comentários, você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Os dias passaram,
e Leonardo decidiu fazer algo diferente. Ele não queria apenas comprar sanduíches. Queria entender a história por trás daquele esforço. Camila, inicialmente tímida, começou a se abrir aos poucos. Sem perceber, ela compartilhava fragmentos de sua vida, a doença da mãe, as noites sem dormir, o medo constante de não conseguir continuar. Leonardo escutava em silêncio. E, pela primeira vez em anos, ele realmente ouvia alguém. Mas o verdadeiro ponto de mudança ainda estava por vir. Em uma manhã especialmente quente, Camila chegou mais tarde que o normal. Seu rosto mostrava sinais claros de exaustão. Mesmo assim, ela sorriu. E ofereceu o sanduíche. Leonardo percebeu que havia algo errado. Mas antes que ele pudesse perguntar, ela quase perdeu o equilíbrio. Naquele momento, tudo ficou claro. Ela estava lutando além de seus limites. E ainda assim, continuava tentando. Leonardo tomou uma decisão. Mas não seria uma decisão impulsiva. Ele queria fazer algo que realmente mudasse a situação. Nos dias seguintes, ele começou a agir nos bastidores. Descobriu mais sobre a situação de Camila. Investigou discretamente. Confirmou cada detalhe. E então, preparou algo que ela jamais esperaria. Se essa história está mexendo com você, apoie com seu like e compartilhe para que mais pessoas possam sentir essa mensagem. Em uma manhã comum, que parecia igual a todas as outras, Leonardo se aproximou com uma expressão diferente. Calma. Decidida. Camila sorriu, como sempre fazia. Mas dessa vez, tudo mudaria. Ele revelou que havia decidido investir no talento dela. Ofereceu estrutura, apoio e a oportunidade de transformar aquele pequeno negócio em algo muito maior. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre acreditar. Camila não conseguiu conter as emoções. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio. Depois de tanto tempo lutando sozinha, alguém finalmente havia visto seu esforço. Antes de chegarmos ao final, deixe nos comentários, o que você faria no lugar dela? Porque às vezes, a vida muda quando menos esperamos. Os dias seguintes foram transformadores. Camila começou a trabalhar em um pequeno espaço organizado. Seus sanduíches passaram a alcançar mais pessoas. Sua confiança cresceu. E sua mãe, finalmente recebeu o cuidado necessário. Leonardo também mudou. Ele percebeu que o verdadeiro valor não estava apenas no sucesso financeiro, mas no impacto que podia causar na vida de alguém. Aquela simples decisão trouxe significado de volta à sua vida. E tudo começou com um gesto simples. Um sanduíche. Uma chance. Uma escolha. Se essa história tocou seu coração, apoie este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados. Porque no final, são os pequenos gestos que constroem os maiores destinos. Era uma manhã de sábado ensolarada quando Helena colocou o avental pela última vez naquele restaurante, sem saber que aquele dia mudaria tudo. 5 anos. 5 anos servindo mesas no restaurante Chantal Lumière, um dos estabelecimentos mais elegantes do centro de São Paulo. 5 anos acordando às 6 da manhã, calçando sapatos que machucavam os pés, sorrindo para clientes que mal a enxergavam como gente. 5 anos reconstruindo uma vida que havia sido despedaçada por um homem que prometeu amar para sempre e abandonou quando ela mais precisava. Helena Carvalho tinha 34 anos, cabelos castanhos escuros presos num coque perfeito, olhos amendoados cor de mel, e um sorriso que ela usava como armadura todos os dias. Usava o uniforme preto do restaurante, um colete elegante sobre camisa branca, uma pequena gravata borboleta e o crachá com seu nome. Ela carregava uma bandeja com a postura de quem um dia teve muito mais, mas aprendeu que dignidade não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no bolso.
O que ninguém no restaurante sabia era que Helena, antes de ser garçonete, havia sido engenheira civil. Havia trabalhado em uma das maiores construtoras do Brasil. Havia projetado pontes, planejado edifícios, liderado equipes inteiras. Havia sido esposa de Rafael Monteiro, herdeiro de um império imobiliário, homem de terno, de gravata vermelha, de sorriso afiado como lâmina. E havia sido destruída por ele. Não com violência física. Com algo pior. Com humilhação calculada, com traição coberta de flores e desculpas, com um divórcio que a deixou sem emprego, sem reputação, sem nada além da própria força interior que ele tentou apagar mas nunca conseguiu. Hoje, porém, enquanto Helena arrumava as mesas do salão principal, alguém entrou pela porta dourada do Chantier Lumière que fez o ar sair dos seus pulmões de uma vez. Rafael Monteiro. Com os mesmos 40 anos bem vividos, cabelo escuro levemente grisalho nas têmporas, terno azul escuro impecável, gravata vermelha, como sempre. Ao lado dele, uma mulher loira de vestido vermelho de lantejoulas, rindo com aquela gargalhada de quem nunca teve que se preocupar com o preço de nada. Eles caminhavam com a confiança de quem sabe que o mundo foi construído para recebê-los bem. Helena congelou por exatamente 2 segundos. Depois respirou. Depois sorriu. Era o sorriso de armadura. O sorriso que ela havia treinado por 5 anos. O maître os conduziu até a mesa principal do salão, a mais visível, a mais iluminada. E, claro, por alguma cruel ironia do destino, a mesa que estava na seção de Helena. Ela caminhou até eles com a bandeja equilibrada na mão, o bloco de pedidos na outra, e parou diante da mesa com um sorriso profissional. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Chantier Lumière. Meu nome é Helena, e serei responsável por vocês hoje. O momento em que Rafael ergueu os olhos foi lento. Como câmera em velocidade reduzida. Ela viu o reconhecimento atravessar o rosto dele como uma onda. E depois, como sempre acontecia com Rafael Monteiro, ela viu o sorriso cruel nascer nos cantos da boca. Helena. Ele disse o nome como quem encontra algo barato que perdeu há muito tempo. Helena Carvalho. Que coincidência! A loira olhou para Helena com aquela expressão particular de mulheres que foram ensinadas a medir outras mulheres com os olhos. Uma varredura rápida, de cima a baixo, no uniforme, na bandeja, no avental. Você me conhece? A loira perguntou, curiosa. Era minha ex-esposa, Rafael disse, com leveza calculada, como se estivesse comentando sobre o tempo. Éramos casados. Ela era engenheira. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a bandeja na mão de Helena. Pelo visto as coisas mudaram bastante, não é? Ele disse isso com um sorriso largo, virado para a namorada, como se estivesse contando uma piada para entretê-la. Todavia servindo mesas, Helena? Ele disse em espanhol misturado ao português, com aquela afetação que sempre teve de usar palavras de outros idiomas para parecer sofisticado. O salão inteiro pareceu murmurar. Algumas mesas próximas haviam ouvido. Uma senhora mais velha perto da janela olhou na direção de Helena com uma expressão de pena. Um casal jovem ao fundo trocou olhares desconfortáveis. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço. Sentiu a vontade antiga de desaparecer, de se tornar invisível, de pedir desculpas por existir e ocupar espaço. Era um sentimento que ela conhecia bem. Rafael havia passado anos cultivando exatamente essa sensação dentro dela. Mas algo havia mudado em 5 anos. Helena baixou a bandeja com cuidado na mesa ao lado. Endireitou as costas. Virou-se para Rafael com o mesmo sorriso sereno, e apontou um dedo gentil na direção dele. Sim, Rafael. Estou servindo mesas. E vou te dizer uma coisa. A voz dela era calma. Firme. Sem raiva, sem lágrimas.
O tipo de voz que se constrói atravessando fogo e saindo do outro lado. Enquanto eu estava servindo mesas, fiz uma coisa que você nunca soube fazer com todo o seu dinheiro. Ela abriu levemente o bolso do avental e retirou um cartão de visitas simples, branco, com letras pretas elegantes. Colocou sobre a mesa de mármore branco, na frente de Rafael. Reconstruí tudo do zero. Sozinha. O cartão dizia: Helena Carvalho, diretora de engenharia, Carvalho e Associados Projetos Sustentáveis. Silêncio. Não o silêncio desconfortável de antes. O silêncio pesado de quando a sala inteira percebe que acabou de testemunhar algo real. Rafael olhou para o cartão. Depois olhou para Helena. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, havia algo diferente nos olhos dele. Não era arrependimento, porque homens como Rafael raramente chegam tão fundo. Era confusão. Era a sensação de que o roteiro que ele havia escrito para aquele momento havia sido rasgado. Esse trabalho como garçonete, Helena continuou, foi o que me ensinou que nenhum trabalho é pequeno. Foi o que me deu dinheiro para pagar o advogado que garantiu meus direitos no divórcio. Foi o que me deu tempo para estudar à noite, terminar minha especialização, construir minha empresa. Enquanto você passava seus fins de semana em festas, eu estava aqui, aprendendo o valor de cada centavo e de cada pessoa. Ela pegou o bloco de pedidos. Posso trazer o cardápio? A loira de vermelho olhava para Rafael com uma expressão que Helena não havia antecipado, desconforto. Não com Helena. Com ele. Eu, sim. Obrigada, a loira disse, com voz pequena. Rafael não disse nada. Helena entregou os cardápios com gestos profissionais, perfeitos, e caminhou em direção à cozinha. Quando atravessou as portas giratórias, ela encostou as costas na parede fria de azulejos brancos e fechou os olhos por 3 segundos. Não chorou. Não tremeu. Respirou fundo como quem termina de escalar uma montanha e finalmente olha para baixo. Nas mesas do salão, enquanto ela estava na cozinha, a conversa havia mudado. A senhora mais velha perto da janela havia se levantado. Era uma mulher de uns 65 anos, cabelos brancos cortados com precisão, terninho bege, ar de autoridade natural. Ela caminhou até a mesa de Rafael com a tranquilidade de quem não precisa de permissão para nada. Com licença, disse ela, olhando para Rafael. Eu ouvi o que o senhor disse a essa jovem. E eu precisava que o senhor soubesse que eu vim a este restaurante hoje especificamente para almoçar com a nova diretora de engenharia que vai liderar o maior projeto de revitalização urbana da cidade neste ano. Helena Carvalho. Ela sorriu. Eu sou doutora Beatriz Magalhães. Sou a secretária de infraestrutura do município. A loira de vermelho deixou o cardápio cair suavemente sobre a mesa. Rafael Monteiro abriu a boca. Fechou. Voltou a abrir. A doutora Beatriz virou de costas para ele com a elegância de quem encerra um assunto e caminhou em direção à entrada da cozinha, onde pediu para avisar Helena que sua cliente havia chegado. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém no Chantier Lumière esqueceria tão cedo. Helena saiu da cozinha, desta vez sem a bandeja, sem o bloco de pedidos. Caminhou pela sala com passos seguros, e a doutora Beatriz a abraçou como se conhecessem há anos, porque de fato se conheciam, em reuniões, em apresentações de projeto, em e-mails trocados tarde da noite sobre drenagem urbana e acessibilidade. Você está pronta para assinar os contratos na segunda-feira? A doutora Beatriz perguntou em voz alta o suficiente para carregar pelo salão. Completamente pronta, Helena respondeu. Sentou-se à mesa da doutora Beatriz, tirou o avental com movimentos calmos, dobrou-o sobre a cadeira ao lado, e os documentos que ela havia trazido na bolsa, porque Helena Carvalho nunca ia a nenhum lugar sem estar preparada, foram abertos sobre a toalha branca. Rafael Monteiro pediu a conta antes do prato principal chegar.
A loira de vermelho saiu alguns passos atrás dele, mas na porta ela parou, virou-se, e olhou para Helena por um momento longo. Então fez algo inesperado. Acenou com a cabeça, levemente, como um reconhecimento silencioso. E saiu. Nas semanas que se seguiram, o nome de Helena Carvalho apareceu em 3 veículos de comunicação diferentes, não pelos motivos que ela havia imaginado quando era jovem e cheia de planos, mas por razões que a versão de si mesma que havia servido mesas por 5 anos teria considerado impossíveis. O projeto de revitalização que ela assinou naquela segunda-feira era o maior contrato de sua empresa. Envolvia a reconstrução de 4 bairros periféricos com infraestrutura de drenagem sustentável, praças acessíveis, ciclofaixas, e um sistema de captação de água da chuva que ela havia desenvolvido durante as noites em que ficava acordada depois dos turnos no restaurante, com caderno e lápis na mão. O restaurante Chantial Lumière ficou sabendo da história. O gerente, um homem gentil chamado seu Ernesto, que havia contratado Helena 5 anos antes sem pedir referências porque ele tinha olho para gente boa, a chamou em seu escritório na semana seguinte. "Você vai nos deixar?" ele perguntou, com os óculos no nariz e um ar ligeiramente triste. "Já deixei, seu Ernesto", ela disse com carinho. "Mas vim pessoalmente te agradecer. Porque se não fosse este lugar, não seria possível nada do que vem depois." Ele assentiu, como quem entende algo sobre o mundo que levou tempo para aprender. "A dignidade do trabalho honesto", ele disse, "é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Helena foi para casa naquela tarde num dia ensolarado de abril, caminhando pelas ruas de São Paulo com os sapatos novos que havia comprado para a reunião de contratos. Parou na esquina onde havia um vendedor de caldo de cana que ela conhecia de anos de trabalho, e comprou 2 copos, um para ela, um para ele, e ficaram ali por 5 minutos conversando sobre o calor e sobre como a cidade havia mudado. Nenhuma câmera registrou aquele momento. Nenhum contrato foi assinado. Mas foi talvez o momento mais rico de todo aquele dia. Porque Helena Carvalho havia aprendido, nas mesas do Chantial Lumière, que a maior construção que um ser humano pode fazer não é de concreto nem de aço. É de caráter. É de paciência. É da capacidade de sorrir com dignidade para quem tenta te diminuir, e então seguir em frente, sem raiva, sem sede de vingança, apenas com a certeza tranquila de quem sabe quem é. Rafael Monteiro viu sua foto semanas depois num evento da prefeitura transmitido ao vivo pelas redes. Estava de terno azul, sorrindo para as câmeras, ao lado da doutora Beatriz, com os documentos do projeto nas mãos. Não fez nada com esse sentimento. Mas sentiu. E às vezes, para certas pessoas, sentir é o começo de entender. A loira do vestido vermelho se chamava Camila. Ela nunca soube que Helena sabia seu nome, porque Helena havia visto o cartão dela cair da bolsa quando se levantaram para ir embora naquele dia no restaurante. Ela o havia guardado sem saber bem por quê. 3 meses depois, Camila entrou em contato. Estava passando por algo difícil com Rafael. Não pedia conselho. Pedia apenas o nome de um bom advogado. Helena enviou o nome. Sem julgamento. Sem satisfação. Apenas o contato de uma profissional competente que havia lutado pelos seus direitos. Porque Helena havia aprendido que pessoas feridas às vezes ferem outras pessoas. E que a corrente se quebra quando alguém decide não repassar a dor. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado com essa história. Antes de ir, preciso te pedir uma coisa do fundo do coração. Se essa história tocou você de alguma forma, se você conhece alguém que está reconstruindo a vida depois de uma queda, que está trabalhando em silêncio enquanto o mundo não vê, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque às vezes a coisa mais importante que podemos fazer por alguém é mostrar que a história deles também pode virar assim. Se você ainda não está inscrito no canal Destinos Entrelaçados, inscreva-se agora.
A gente conta histórias como essa toda semana, histórias de gente real, de recomeços reais, de amor, de superação, de coragem silenciosa. Clica no sino para não perder nenhum vídeo. Deixa nos comentários, você acredita em segundas chances? Você conhece alguém como a Helena? Conta pra gente. E lembra, a vida não é definida pelos momentos em que caímos. É definida pelo que construímos depois que nos levantamos. Até o próximo destino. O salão inteiro mergulhou em um silêncio absoluto no instante em que a taça de cristal caiu no chão e se despedaçou. Todos os convidados voltaram os olhos para a jovem garçonete, que permanecia imóvel diante da noiva do milionário. A mulher elegante, vestida com um luxuoso vestido vermelho, apontava o dedo para ela enquanto gritava com toda a força. Como você ousa? Mas, ao contrário do que todos esperavam, a garçonete não abaixou a cabeça. Ela respirou fundo, olhou diretamente nos olhos da noiva e respondeu com uma calma que deixou todos sem reação. Naquele instante, até o próprio milionário se levantou da mesa sem imaginar que aquela discussão mudaria a vida de todos para sempre. Antes de descobrir por que aquela simples garçonete teve coragem de enfrentar a mulher mais influente daquela festa, inscreva-se no Destinos Entrelaçados, deixe seu like. Compartilhe esta história e conte nos comentários se você acredita que respeito e dignidade valem mais do que dinheiro. O nome daquela jovem era Clara Mendes. Clara tinha 28 anos, rosto delicado em formato oval, olhos castanhos profundos que transmitiam serenidade, cabelos pretos longos presos em um rabo de cavalo impecável e usava o uniforme clássico do restaurante, camisa branca de mangas compridas, colete preto, gravata borboleta preta, calça social preta e sapatos pretos simples. Seu maior sonho era concluir a faculdade de enfermagem para oferecer uma vida melhor à mãe, que enfrentava uma doença havia anos. Naquela manhã, Clara acordou antes do amanhecer, preparou o café da mãe, organizou os medicamentos e saiu de casa levando apenas a esperança de que aquele evento luxuoso lhe renderia uma boa gorjeta. Ela jamais imaginou que pisaria em um dos hotéis mais sofisticados da cidade para viver o dia que mudaria completamente seu destino. O casamento que aconteceria naquela tarde era assunto em toda a capital. O empresário Eduardo Albuquerque, de 41 anos, conhecido por administrar um dos maiores grupos empresariais do país, oficializaria seu noivado diante de políticos, empresários e celebridades. Eduardo era alto, tinha rosto marcante, barba curta muito bem aparada, olhos castanhos escuros e cabelos pretos penteados para trás. Vestia um elegante terno azul marinho, camisa branca e gravata cinza. Apesar da fortuna, era conhecido por tratar funcionários com educação, embora sua vida pessoal estivesse cercada de rumores desde a morte do pai. Sua noiva, Patrícia Vasconcelos, de 35 anos, era o completo oposto. Loira, de cabelos longos e ondulados, olhos azuis e intensos, maquiagem impecável e vestido vermelho de grife, Patrícia era admirada pela beleza, mas temida pelo comportamento arrogante. Crescerá acreditando que dinheiro comprava respeito e fazia questão de demonstrar superioridade diante de qualquer pessoa considerada inferior. Horas antes da cerimônia, Clara organizava cuidadosamente as mesas quando percebeu Patrícia reclamando de praticamente tudo. Nada parecia agradá-la. Criticava os arranjos, os garçons, a iluminação e até o sorriso das recepcionistas. Mesmo assim, Clara permaneceu concentrada em seu trabalho. Ela aprenderá com a mãe que algumas pessoas carregam riqueza no bolso, mas pobreza no coração. Enquanto os convidados chegavam, Eduardo caminhava discretamente pelo salão cumprimentando cada funcionário pelo nome. Esse pequeno gesto chamava atenção porque contrastava completamente com a postura da noiva. Clara ficou surpresa quando ele agradeceu pessoalmente pelo cuidado na organização das mesas. Era raro alguém tão poderoso tratar uma garçonete com tamanho respeito. Ela apenas sorriu e voltou ao trabalho, sem imaginar que aquele simples encontro seria lembrado poucas horas depois, diante de centenas de pessoas.
Os convidados começaram a ocupar seus lugares enquanto músicos afinavam os últimos detalhes da apresentação. O ambiente transmitia luxo por todos os lados, mas Clara percebia que por trás dos sorrisos elegantes existiam olhares calculistas e conversas carregadas de interesse. Ela servia as primeiras bebidas quando uma senhora idosa pediu ajuda para alcançar sua cadeira. Sem pensar duas vezes, Clara deixou a bandeja sobre uma mesa e a auxiliou com delicadeza. A mulher sorriu emocionada e agradeceu pelo carinho, algo que poucos funcionários costumavam oferecer naquele tipo de evento. Do outro lado do salão, Patrícia observava tudo. Para ela, a garçonete estava demorando demais para voltar ao serviço. Quando Clara retomou a bandeja, Patrícia atravessou o salão com passos rápidos. Alguns convidados perceberam que algo estava prestes a acontecer. Sem qualquer preocupação em esconder a irritação, ela tomou uma taça das mãos de Clara e disse em voz alta que funcionários existiam apenas para obedecer, não para perder tempo demonstrando gentileza. Clara baixou os olhos por um instante. Precisava daquele emprego. Sua mãe dependia completamente daquele salário. Respirou fundo e continuou trabalhando. Mas Patrícia parecia determinada a humilhá-la. Poucos minutos depois, chamou Clara novamente, apenas para reclamar que o suco servido estava alguns graus acima da temperatura desejada. Clara pediu desculpas educadamente e ofereceu outra bebida. Os convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis. Eduardo também percebeu a situação, mas foi interrompido por um grupo de empresários que insistia em conversar sobre negócios. Enquanto isso, Clara seguia firme. Ela repetia para si mesma as palavras que ouvia desde criança. A dignidade nunca deve ser vendida por medo. Mesmo assim, nunca imaginou que poucos minutos depois seria colocada diante da maior humilhação de sua vida. Na hora do jantar, Patrícia resolveu fazer um brinde. Todos levantaram suas taças. Foi exatamente nesse instante que um pequeno menino atravessou distraído o salão correndo atrás de um balão. Sem querer, esbarrou levemente em Clara. Uma única taça caiu no chão. O cristal se quebrou. O som ecoou por todo o salão. O silêncio tomou conta do ambiente. Patrícia virou lentamente o rosto para Clara. Seu olhar carregava uma mistura de raiva e desprezo. Ela caminhou até a garçonete enquanto dezenas de celulares já registravam a cena. Então, diante de todos, gritou com toda a força. Como você ousa? O salão inteiro congelou. Todos esperavam que Clara pedisse desculpas. Mas algo diferente aconteceu. Clara olhou para o menino assustado escondido atrás da mãe. Percebeu que ele estava quase chorando, acreditando que havia causado toda aquela confusão. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela noite. Clara respirou fundo, olhou primeiro para o menino assustado e depois para Patrícia. Em vez de pedir desculpas imediatamente, aproximou-se da criança, ajoelhou-se e disse com um sorriso tranquilo que ninguém precisava sentir culpa. O pequeno apenas havia tropeçado, e acidentes aconteciam com qualquer pessoa. A atitude da garçonete deixou muitos convidados emocionados. Patrícia, porém, interpretou aquele gesto como um desafio. Ela voltou a gritar, afirmando que uma simples funcionária jamais deveria ignorar uma ordem sua. Disse que Clara seria demitida antes mesmo do fim da festa e que nunca mais conseguiria emprego em nenhum restaurante importante da cidade. O salão mergulhou em um silêncio desconfortável. Foi então que Clara levantou lentamente a cabeça. Sua voz permaneceu calma, mas firme. Ela explicou que sempre aceitaria corrigir qualquer erro cometido por ela mesma. No entanto, jamais permitiria que uma criança fosse humilhada por um acidente que poderia acontecer com qualquer pessoa. Aquelas palavras ecoaram por todo o ambiente. Pela primeira vez, Patrícia percebeu que ninguém ao redor estava concordando com sua atitude. Vários convidados desviaram o olhar.
Outros começaram a cochichar discretamente. Eduardo finalmente conseguiu atravessar o salão e perguntou o que realmente havia acontecido. Antes que Patrícia respondesse, uma senhora idosa levantou-se da mesa. Era justamente a mulher que Clara havia ajudado horas antes. Ela contou diante de todos que a garçonete interrompera o próprio trabalho apenas para ajudá-la quando ninguém mais percebeu sua dificuldade. Logo em seguida, a mãe do menino confirmou que o filho realmente havia esbarrado em Clara. Outros funcionários também decidiram falar. Disseram que Clara sempre tratava todos com respeito e que nunca haviam presenciado qualquer atitude desrespeitosa por parte dela. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seu olhar alternava entre Clara e Patrícia. Então pediu que as imagens das câmeras internas fossem exibidas. Minutos depois, todos assistiram exatamente ao que havia acontecido. O menino realmente havia tropeçado. Clara tentou impedir que as taças caíssem. Em seguida, protegeu a criança para que ela não fosse culpada. A verdade estava diante de todos. Patrícia ficou completamente sem palavras. O salão, antes dominado pelo medo de contrariá-la, agora era tomado por um silêncio cheio de vergonha. Eduardo respirou profundamente. Em voz firme, afirmou que riqueza jamais daria a alguém o direito de humilhar outra pessoa. Disse que empresas, famílias e relacionamentos só sobrevivem quando existe respeito. Depois olhou para Clara. Agradeceu pela coragem de proteger uma criança mesmo sabendo que poderia perder o emprego. Em seguida, surpreendeu todos ao anunciar que nenhum funcionário seria punido por aquele episódio. Pelo contrário, todos os colaboradores que trabalharam naquela noite receberiam um bônus especial como reconhecimento pelo profissionalismo demonstrado durante a festa. Os convidados aplaudiram espontaneamente. Patrícia percebeu que havia perdido muito mais do que uma discussão. Ela perderá a admiração de praticamente todos que estavam presentes. Naquela mesma noite, Eduardo decidiu encerrar o noivado. Não por causa de um copo quebrado, mas porque compreendeu que não poderia construir uma vida ao lado de alguém incapaz de respeitar pessoas simples. Dias depois, Clara voltou ao trabalho acreditando que tudo havia terminado. Mas recebeu um convite inesperado para conversar com Eduardo em seu escritório. Ele explicou que estava criando um programa de bolsas de estudo para funcionários que desejassem continuar os estudos. Ao conhecer a história de Clara e descobrir seu sonho de tornar-se enfermeira, decidiu oferecer uma bolsa completa para que ela concluísse a faculdade sem abandonar o trabalho. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que alguém enxergava seu esforço, e não apenas seu uniforme. Meses se passaram. Sua mãe iniciou um tratamento melhor. Clara concluiu os estudos com excelentes resultados. Mais tarde, tornou-se enfermeira em um hospital que atendia gratuitamente pessoas de baixa renda. Ela nunca esqueceu aquela noite. Nem pelo medo. Nem pela humilhação. Mas porque descobriu que a verdadeira coragem não está em gritar mais alto. Está em permanecer fiel aos próprios valores quando todos esperam que você abaixe a cabeça. Eduardo também transformou sua empresa. Criou treinamentos voltados ao respeito entre todos os colaboradores, independentemente do cargo. A história daquela garçonete passou a ser contada dentro da empresa como exemplo de dignidade e humanidade. Alguns diziam que Clara teve sorte. Mas ela sabia que sorte nenhuma substitui caráter. No fim, a taça quebrada foi esquecida. O que permaneceu na memória de todos foi a atitude de uma mulher simples que escolheu proteger uma criança em vez de proteger apenas o próprio emprego. Porque o verdadeiro valor de uma pessoa nunca pode ser medido pelo dinheiro que possui, mas pela forma como trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Como você teria agido nessa situação? Conte sua opinião nos comentários.
Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas lembrem que respeito, bondade e coragem sempre deixam marcas muito maiores do que qualquer riqueza.